Fala aí, senhores, tudo bem? Algumas pessoas me perguntaram no Telegram ou até nas descrições dos vídeos do YouTube sobre minha carreira, sobre como eu comecei, um pouco sobre a minha história, né? E aí eu percebi que eu não tinha me apresentado formalmente para vocês, então estou fazendo esse vídeo aqui para explicar, para contar um pouquinho da minha história, como eu cheguei a forma como eu trabalho hoje, né? Bom, meu nome é Alan Rodrigues, eu tenho 38 anos, eu sou engenheiro e eu sou ex-jogador de pôquer. Daqui a pouco vai fazer sentido por que eu estou falando sobre o pôquer. Eu conheci a Bolsa de Valores, meu primeiro contato com a Bolsa foi em 2002, ainda na faculdade, por conta de um site da Folha, era um site de simulação de investimentos em Bolsa, né? Chamava em ação.folha.com.br, que é mais antigo aí, talvez lembre, talvez tenha tido acesso também a esse simulador, né? Eu tive meus primeiros acessos ali, meus primeiros contatos com a bolsa, com o trade, foi por ali. É, eu cheguei a... Tinha um ranking, né? Era uma disputa que tinha entre centenas de milhares de pessoas que participavam dessa disputa, né? E aí valia, no final de cada mês, tinha uma premiação que era uma viagem para qualquer lugar do Brasil, para o primeiro colocado, e um curso para quem ficasse em segundo até o centésimo, ganhava um curso lá na Bolsa, na Bovespa. E, poxa, teve um mês que eu fiquei em primeiro no mês inteiro, e no último dia eu fiquei muito frustrado porque eu caí de primeiro para segundo, no último dia. E o prêmio do segundo era igual ao prêmio do centésimo, então fiquei triste demais, mas não vem ao caso. Naquela época eu não tinha nenhum tipo de estratégia, eu simplesmente comprava, vendia, não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. E em 2006 eu fui trabalhar numa empresa onde era uma empresa de tecnologia. Eu trabalhava, na verdade é um grupo grande lá, tá listado em bolsa inclusive. Eu trabalhava numa empresa de engenharia que estava dentro daquele grupo de tecnologia. Então eu conheci muita gente e tal, e algumas pessoas lá investiam em bolsa, e aí foi naquele momento que eu comecei a fazer os meus primeiros trades de verdade, ainda sem uma estratégia definida. Naquela época era muito difícil encontrar material para estudo, não tinha tanta coisa quanto tem hoje na internet. Eu lembro que tinha o Márcio Noronha, eu cheguei a conhecer o André Moraes também naquela época, mas era muito restrito a informação. Então eu ficava estudando de tudo que eu pudesse estudar com a dificuldade que tinha para o acesso, né? Então, entre fundamentalismo, gráfico, opções, um monte de coisa. Até que eu descobri um site, um fórum, a DVFN, onde, onde ali sim dava para ter acesso a bastante informação, mas não tinha muita qualidade naquelas informações, né? Aí eu acabei caindo no mundo dos mico. Mico, para quem não sabe, é aquelas ações sem liquidez nenhuma. Hoje eu vejo um movimento de novo, nesse sentido eu vejo pessoas se interessando por esse tipo de ação, porque elas dão um movimento muito grande, né? Então, num dia sobe 40, 50, 150%, mas só que não tem liquidez. Naquela época aquilo me encantou e eu comecei a mergulhar de cabeça no mundo dos micos. Depois eu acabei montando uma estratégia para trabalhar com opções, e aí eu não usava gráfico, eu usava o Excel. Eu tinha um link DDE para o Excel, e aí eu ficava procurando nos books de oferta, né, entre oferta de compra e oferta de venda, uma configuração que na minha estratégia eu não perderia dinheiro. Era uma estratégia com lucro garantido, era uma borboleta, travas, né, de alta e baixa com opções. Só que aquela estratégia só funcionava no mundo teórico, porque na hora de executar o plano, na hora de você tinha que vender uma opção, comprar a do meio e vender. Você vendia das pontas e comprava a do meio, né? Então precisava, para fazer a venda descoberta naquela época, precisava ligar na corretora, justificar por que você estava vendendo, eles tinham que saber que você sabia do risco envolvido ali, né? Então até o momento que eles me atendiam, me explicavam o que tinha acontecido e tal, para conseguir concluir a operação, aquele cenário já tinha se desfeito, né? As ordens de compra e venda já tinham sido alteradas ou executadas, e aí aquela minha estratégia que parecia ser infalível, ela não era executável, a menos que eu tivesse um robô. Se naquela época eu fosse capaz de fazer um robô
com certeza daria para ter usado. Desenvolvi outras estratégias, sempre baseado em Excel, sempre baseado em matemática, mas não conseguia ganhar dinheiro com elas. Então eu continuei tentando fazer alguma coisa que realmente fosse lucrativo, mas dei foco na minha carreira, continuei trabalhando na engenharia e tal. Ainda em 2006 eu estava fazendo uma pós na Poli de engenharia de automação elétrica, né? E naquele momento eu desisti de entregar o TCC, desisti de concluir a pós, porque eu estava apaixonado demais pelo mundo de ações, né, pelo mercado, e eu sabia que eu ia trabalhar com aquilo pro resto da minha vida. Então foi uma decisão que eu tomei de não continuar, meus amigos falaram que eu era louco na época. Hoje, olhando para trás, eu acho que a minha decisão foi certa de não ter continuado, porque não era o que me encantava, o que me brilhava os olhos, então não tinha por que eu concluir aquilo. Eu gostei do conhecimento que eu aprendi ali, sempre foi útil, né? Eu não sei se eu faria hoje da mesma forma, talvez eu nem tivesse entrado, mas se tivesse entrado eu acho que eu concluiria, porque faltava tão pouco, né? Bom, dali eu continuei com engenharia até eu abrir a minha empresa. Em 2011 eu abri uma empresa de prestação de serviço na área de instalação de equipamentos, que era justamente o serviço que eu contratava antes na empresa onde eu trabalhava, e eu percebia que não tinha muito mercado, não tinha muito profissionalismo nessa área, então eu resolvi abrir uma empresa para atender clientes dessa área. Trabalhei um bom tempo com isso, a empresa começou a ir bem e tal. Eu fazia meus trades naquela época só no gráfico diário, eu não acompanhava o mercado no intraday, e logo depois disso a empresa estava andando bem e tal, e logo depois disso eu conheci os métodos do Stormer, que aí para mim foi o que realmente mudou, porque eu comecei a perceber que aquilo que eu pensava antes de usar estratégia baseada em matemática, em planilhas e tal, aquilo ali tinha pessoas que tinham feito, tinha pessoas que faziam aquele tipo de estratégia, evidentemente muito mais robustas do que a que eu estava tentando fazer sozinho, né? E aí eu comecei a usar a metodologia que eu aprendi com ele e comecei a ganhar dinheiro. Só que, evidentemente, não era o meu principal foco, né? Então, o meu foco estava na empresa e eu, mais como curioso, mais como hobby, eu conseguia aplicar essas técnicas no mercado de ações. Até que chegou um ponto que a minha empresa ela se viu num ponto que ela não conseguia mais trabalhar onde eu moro, que é São Paulo. A gente tinha que atacar os projetos que tivessem grande no Brasil, né? Então, era no Rio de Janeiro, era em Fortaleza, era em Vitória, e o último foi em Florianópolis. Um lugar bom de morar, porém longe da minha família. Para mim era difícil, né? Chegou um momento que eu tive a certeza de que não era aquilo que eu queria. Mesmo ganhando dinheiro, mesmo a empresa tendo uma saúde boa, não era aquele estilo de vida para mim não funcionaria, eu não queria mais aquilo. E aí eu decidi encerrar a empresa. Como a gente tinha muito funcionário, tinha alguns clientes, tinha uns projetos grandes, desde o momento da decisão de concluir, de encerrar as atividades, até realmente conseguir encerrar, cumprindo as responsabilidades, demorou 2 anos. E nesses 2 anos aí que entra agora a história do poker. Nesses 2 anos, que foi a partir do início de 2015, eu fiquei lá em Florianópolis e meu irmão, que era meu sócio, veio para São Paulo tomar conta do último projeto que a gente pegou. Ele veio tomar conta do projeto e eu fiquei lá dando muito mais atenção pro mercado financeiro e também entrando para jogar poker online. Eu gostava muito de poker e queria me profissionalizar nessa área aí. E aí foi no poker que eu aprendi as principais lições que me trouxeram, que eu pude transferir para o mercado de ações e para a forma como eu trabalho hoje, né? A forma como eu enxergo o mercado é basicamente moldada pela experiência que eu tive no poker. Foi a época que eu estudei mais, estudei muita estatística para se jogar poker em alto nível, para se jogar poker de uma maneira lucrativa. É necessário muito estudo, muita dedicação. Por incrível que pareça, não tem praticamente nenhuma sorte envolvida. A sorte que está envolvida no poker é igual à sorte que está envolvida também nos trades, né? Naquele momento que você entrou, naquela operação,
ela pode ir para o alvo ou não, mas estatisticamente X% vai para o alvo e X% vai para o loss. Então não é uma questão de sorte, é uma questão de estatística. E eu aprendi esse mindset. Então aí eu comecei a aprofundar mais naqueles conhecimentos que eu tive lá com o Stormer, setup, principalmente do IFR2, que foi o que mudou para mim de verdade, né? Eu comecei a aplicar e comecei a procurar novos padrões, outras coisas que eu pudesse utilizar com estatística, para que eu pudesse ter uma vantagem no mercado e que eu pudesse ganhar dinheiro. Então, a partir de 2016, 2017, eu já consegui trabalhar de uma forma extremamente objetiva, sem emoção ligado em cada trade, né? Era baseado com estatística. E eu sabia, quando tem loss, é normal, faz parte, está dentro da estatística, só que o que interessa é a parte global, né, da execução daquelas estratégias. Em 2017, exatamente, em 2017 o meu irmão me chamou de novo, ele começou uma nova empresa e ele precisava de um apoio, tanto financeiro quanto técnico, né, para fazer a empresa funcionar. Então, naquele momento eu larguei o poker e fui trabalhar com ele, ficamos lá quase um ano juntos. E aí no final de 2018, não, no início de 2018 eu voltei para o mundo, agora sim eu comecei a trabalhar com as ações em tempo integral, e aí fazendo day trade, fazendo operações, mas principalmente eu considero que o meu trabalho é fazer backtest, usar estatística, e depois disso eu tenho a aplicação. Eu poderia colocar um robô para trabalhar por mim, não tem muita emoção envolvida, mas eu não uso robô, eu prefiro tomar as decisões ainda por mim, baseado na estatística, porque simplesmente às vezes o dinheiro não está disponível infinitamente, né? Então o robô ele precisaria de muito mais regra para ajustar quando que vai entrar ou não no trade, quando eu posso fazer isso por mim mesmo, tomando as decisões ali. Não é de forma subjetiva, são formas objetivas também, porém conseguindo definir ali trade a trade quando, se o dinheiro já está totalmente alocado, por exemplo, não entro mais. Então eu não trabalho com alavancagem, eu levo um gerenciamento de risco, extremamente como um pilar da forma como eu trabalho. E agora eu vou te explicar o porquê que eu estou fazendo esses trabalhos no YouTube, né? Por que eu vim para cá? Por que eu vim falar sobre trade objetivo? Bom, eu não vejo muita gente falando sobre isso na internet. Ainda vejo o Stormer como um lobo solitário nessa área. Tem mais alguns, porém tem muito oba-oba, sabe? Tem muita gente que atrai o trader, mostrando dinheiro, mostrando boleto, o quanto ganha, o quanto não ganha. Se é que aquelas coisas são verdadeiras, né? Mas eles tentam buscar por esse lado emocional, por esse lado da ganância do cara, e eu resolvi tentar contribuir de alguma forma, e de preferência, que é um projeto que eu tenho, de montar uma comunidade de pessoas que enxergam o trade dessa forma, enxergam o trade de maneira objetiva. Se eu tivesse tido isso lá atrás em 2006, provavelmente eu não teria nem montado a minha empresa. Quem é empresário aí sabe o quanto é difícil empreender no Brasil, quantas dificuldades tem, né? Então, se eu tivesse tido a chance de participar de uma comunidade e aprender naquela época sobre como fazer um trade de maneira objetiva, a minha vida teria sido diferente com certeza. Então, eu quero atrair pessoas que pensam dessa forma para que a gente possa desenvolver junto. Eu tenho certeza que eu tenho muito a crescer com isso. Posso contribuir com o crescimento de muita gente, e lá na frente, se a gente tiver uma comunidade forte dessa, nós vamos talvez até mudar um pouco o cenário, né? Onde tanta gente perde dinheiro em day trade, tanta gente vem pro mini índice e pro dólar, ficar usando como se fosse droga aquilo. O pessoal é viciado. Isso aí é uma pena, mas eu acho que dá para mudar. Se tiver mais gente com foco em trabalhar de maneira objetiva, eu acredito que a gente pode contribuir muito com o crescimento aí do trade no Brasil. Beleza, galera? Então era isso. Se você tiver alguma dúvida aí sobre a minha história, deixa aí nos comentários que eu vou te respondendo e a gente vai conversando, beleza? Abraço!